E aí, rapaziada, boa tarde. Mais um dia pra gente bater um papo aí. Bem, hoje eu vou falar sobre começar hoje com uma notícia ridícula, horrorosa, que eu assisti de manhã no Bom Dia Rio, que foi a absolvição dos policiais, dos PMs que estavam sendo acusados no envolvimento da morte da engenheira Patrícia Miero. E pelo que eu vi, todos eles, pra tristeza nossa, né, todos eles foram absolvidos. Um absurdo você ver a mãe e o pai dessa menina que foi morta brutalmente, e os policiais simplesmente foram absolvidos. Vamos lá, 2 policiais militares foram condenados a 3 anos de prisão e 60 dias por fraude processual, ou seja, 3 anos, os caras foram só 2 condenados a, no caso, 3 anos de prisão domiciliar e não por homicídio, por fraude no processo. Entendeu? É brincadeira, né? No caso da morte da engenheira Patrícia Miero, no Rio de Janeiro, outros 2 policiais foram absolvidos. O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira. É isso aí. Ó, embora condenados, os policiais Marcos Paulo Nogueira Maranhão e William Luiz Nascimento poderão recorrer em liberdade. Poderão não, eles vão recorrer não, eles já vão cumprir a pena em liberdade. Isso aí, já no Jornal Nacional, no RJTV, RJ Bom Dia Rio, passou isso. Fazer o que, né, gente? É um absurdo, é uma coisa que a gente vê, a gente quer acreditar, mas infelizmente, se tratando de polícia, tá difícil de acreditar em tudo que a polícia tá envolvida, cara. Infelizmente, tá difícil. A polícia militar tá totalmente desacreditada, os nossos governantes, tá difícil. Vamos lá. Outra coisa, vamos falar agora sobre aquela ambientalista Greta Thunberg, em que o nosso queridíssimo, excelentíssimo, idiota, lixo humano, senhor Jair Bolsonaro, chamou a menina de pirralha, mais uma vez mostrando a imbecilidade dele, a idiotice, a cretinice de uma pessoa que não tem a mínima condições de estar no cargo que ocupa. Mais uma vez demonstrando para o mundo quem ele é, e mais uma vez envergonhando o Brasil perante a sociedade mundial, em chamar a menina de pirralha. A garota acabou de ser eleita, gente, olha só. A Greta Thunberg é eleita a personalidade do ano pela revista Time. Acabou de ser eleita por uma das revistas mais renomadas do mundo, como a personalidade do ano. Aí o cara vai, sem necessidade nenhuma, é brincadeira. O que aconteceu? Essa fala dele chamou a garota de pirralha. O que aconteceu? Tu chega aí nas reportagens dos jornais de fora, o jornalista chamando ele, sabe de quê? Lixo fascista. Jornalistas do mundo inteiro chamando ele de lixo fascista. Então, ele, cara, cada dia que passa mais, ele faz essas coisas sem sentido nenhum. É lamentável. Mas aqui, ó, tô com uma camisa aqui, ó. Isso é pra vocês aí que votaram nele, ó. Tá vendo, gente? Tá vendo? Você que votou nele aqui, ó. Ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Pra vocês verem. Valeu? Isso aí. Vamos lá. Agora vamos para outro assunto aqui. Isso é um texto que o Gessé de Souza, ele mandou para mim, que ele manda, como eu falo para vocês, eu leio bastante textos aqui de pessoas de esquerda, da mesma ideologia que eu tenho, e eu gosto de repassar para vocês que são como é que eu vou falar, são textos interessantes, inteligentíssimos e como é que eu vou falar, para refletir, ótimos para refletir. Então vamos lá, vou ler para vocês aqui o que significa
Bolsonaro no poder. Vamos lá. A eleição de Jair Bolsonaro foi um protesto da população brasileira. Um protesto financiado e produzido pela elite colonizada e a sua imprensa venal. Mas ainda assim, um protesto. Uma sociedade emborrecida, cheia de desempregados, de miseráveis e violência endêmica, cujas causas, segundo a elite e a grande imprensa que mantém, é apenas a corrupção política. Elege o mais nefasto político que os 500 anos de história brasileira já produziu. Segundo a imprensa comprada, a corrupção é inclusive culpa do PT e de Lula, manipulando a informação e criando uma guerra entre os pobres. Sem compreender o que acontece, a sociedade como um todo é manipulada e passa a agir contra seus melhores interesses. Verdade. A única classe social que entra no jogo sabendo o que quer é a elite de proprietários. Para a elite, o que conta é a captura do orçamento público via dívida pública e juros extorsivos, e ter o Estado como seu banco particular, para encher certamente seu próprio bolso. A reforma da Previdência é apenas a última máscara dessa compulsão e repetição, mas as outras classes sociais manipuladas pela elite e sua imprensa também participaram do esquema, sempre contra seus melhores interesses. É verdade também. Eu não sei como é que pode a nossa classe trabalhadora, a nossa classe pobre, nós fomos, eu não, mas quem votou nele, indo totalmente contra o seu próprio interesse, contra tudo que você tinha direito, as pessoas que votaram nele foram contra. Isso aí é só um médico de maluco para... Eu não tenho nem como explicar isso, só um médico especializado em cabeça, um psicólogo, para responder isso para essas pessoas ou para quem está me ouvindo aqui, porque isso eu não tenho explicação e nem tenho gabarito para isso. Vamos lá. É brincadeira, né? A classe média real entrou em peso no jogo como sempre contra os pobres, para mantê-los servis, humilhados e sem chance de concorrer aos privilégios educacionais de que desfruta. Os pobres entraram no jogo parcialmente, o que se revelou decisivo do ponto de vista eleitoral pela manipulação de sua fragilidade e pela sua divisão proposital entre pobres descendentes e pobres delinquentes. Esses dois fatores, juntos à guerra social contra os pobres e entre os pobres, elegeram Bolsonaro e a sua gangue. Foi um protesto contra o progresso material e moral da sociedade brasileira, desde 1988, que foi aprofundado a partir de 2002. Estava em curso um processo de aprendizado coletivo raro na história da sociedade brasileira. Como ninguém em sã consciência pode ser contra o progresso material e moral de todos. O pretexto construído para produzir o atraso e mascará-lo como avanço. Foi o pretexto já velho de 100 anos da suposta luta contra a corrupção. Sérgio Moro incorporou essa farsa canalha como ninguém. A corrupção política. Como tem defendido em todas as oportunidades, é a única legitimação da elite brasileira para manipular a sociedade e tornar o Estado seu banco particular. A captura do Estado pelos proprietários, obviamente, é a verdadeira corrupção, que inclusive a esquerda até hoje, ainda sem contradiscurso e sem narrativa própria, parece não ter compreendido. Isso aí é uma cravadinha na esquerda aí para abrir o olho para ver se levanta, dá um levante, se une, que pô, tá demais. Agora, eleição ganha, o Bolsonaro no poder, começam as brigas intestinais entre interesses muito contraditórios que haviam se unido
conjunturalmente na guerra contra os pobres e seus representantes. Bolsonaro é um representante típico da baixa classe média raivosa, cuja face militarizada é a milícia, que teme a proletarização e, portanto, constrói distinções morais contra os pobres, tornando-os delinquentes, supostos bandidos, prostitutas e homossexuais, como ele gosta de falar. E seus representantes, que nós, os comunistas, ele chama a gente de comunista, para legitimar o seu ódio e fabricar uma distância segura em relação a eles. Toda sexualidade reprimida e todo ressentimento de classe sem expressão nacional cabem nesse vaso. O seu anticomunismo radical e seu anti-intelectualismo significam a sua ambivalente identificação com o opressor, um mecanismo de defesa e uma fantasia que o livra de ser assimilado à classe dos oprimidos. Olavo de Carvalho é o profeta que deu um sentido a uma orientação a essa turma de desvairado de espírito. É isso aí, é o guru dele, tal de Olavo de Carvalho, que acha que a Terra é plana, que tem um monte de seguidores loucos, que eu estou vendo uma reportagem aqui que vai ter que pagar, parece 2 milhões e 800 para o Caetano Veloso, que chamou o Caetano Veloso de pedófilo. Então ele parece que vai ter que pagar essa indenização, porque ele perdeu na justiça, vai ter que pagar. Esse louco do Olavo de Carvalho, eu não sei como é que pode uma pessoa escutar esse retardado. E o governo está dando a ele aí, ó, parece que vai dar um canal para ele aí. Parece que vai bancar um canal para ele. É triste, mas infelizmente. É claro que Bolsonaro, vamos continuar aqui, continuando com o texto. É claro que Bolsonaro é um mero fantoche ocasional das elites brasileiras e americanas. Eu sempre falei isso, que ele é o fantoche, que o principal para mim quem é o Moro. Quando ele volta de mãos vazias dos Estados Unidos, depois de dar sem qualquer contrapartida o que os americanos nem sequer tinham pedido, realmente, ele deu de bandeja tudo para o americano. A única explicação que ele estava lá como sujeito privado e não como presidente do país. Como sujeito privado, e é bem possível que ele estivesse pagando com dinheiro e recursos públicos os gastos de campanha, até hoje secretos e sem explicação. Mas é óbvio que sua campanha foi feita e muito provavelmente financiada pelos mesmos que fizeram e bancaram a campanha do Trump. Com certeza, o Steve Bannon, que foi o que fez a campanha do Trump, esse tal de Steve Bannon, com certeza ele está envolvido na campanha do Bolsonaro também. O seu discurso de ódio era o único remédio contra a volta do PT ao poder. E como a elite e sua imprensa querem o saque do povo, e para isso se aliam até ao diabo, ou pior, até Bolsonaro, perdão, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. É que apagou aqui, mas vamos lá. O seu discurso de ódio era o único remédio contra a volta do PT ao poder. E como a elite e a sua imprensa querem o saque do povo, e para isso se alinham até o diabo, ou pior, até Bolsonaro. Sua escolha teve esse sentido. O ódio, por sua vez, é produzido pela revolta de quem não entende por que fica mais pobre, e a única explicação oferecida pela imprensa venal é o termo bode expiatório da corrupção política. Mas a corrupção política era a forma até então como se manipulava a falsa moralidade da classe média real, como se chega com esse discurso manipulador também nas classes baixas. O voto da elite das classes médias no Brasil não ganha eleição nenhuma. Este é um país de pobres. Realmente, se todo pobre votasse na esquerda, nunca a elite ia ganhar, nunca. Mas tem o pobre de direita, né? Fazer o quê? A questão interessante passa a ser como é e por que setores das classes populares passaram a seguir Bolsonaro e permitiram sua eleição.
Para quem Bolsonaro fala quando diz suas maluquices e suas agressões grosseiras? Ele fala, antes de tudo, para a baixa classe média e letrada dos setores mais conservadores do público evangélico. Eu sempre falei isso. Este público que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, e é um pobre remediado, que odeia o mais pobre e idealiza o rico. O anticomunismo, por exemplo, tem o efeito de emanar este pobre remediado com o rico, já que uma oportunidade de se solidarizar com o inimigo de classe que explora e não com seus vizinhos mais pobres, ou seja, com seu vizinho mais pobre com quem não quer ter nada em comum. Isso o faz pensar que ele, em alguma medida, também é rico, ou em vias de ser, já que pensa como uma elite. O anti-intelectualismo também está em casa na baixa classe média. Isso é importante quando queremos saber a quem Bolsonaro fala quando ataca, por exemplo, as universidades, o conhecimento. A relação da baixa classe média com o conhecimento é ambivalente. Ela inveja e odeia o conhecimento que não possui, daí o ódio aos intelectuais, à universidade, à sociologia ou à filosofia. Este é o público verdadeiramente cativo de Bolsonaro e sua pregação, e onde ele está em casa e de onde ele também vem. Obviamente, essa classe é indefesa contra a mentira institucionalizada da elite de sua imprensa. Ela é vítima tanto do ódio da classe contra ela própria, que cria uma raiva que não se compreende de onde vem, e da manipulação de seu medo de ser proletarizar. Quando essas duas coisas se juntam, o pobre remediado passa a ser o mais pró-rico que o Dória. É verdade também. A escolha de Sérgio Moro foi uma ponte para cima com a classe média tradicional, que também odeia os pobres, inveja os ricos e se imagina moralmente perfeita, porque se escandaliza com a corrupção seletiva dos tolos. Mas apesar de socialmente conservadora, ela não se identifica com a moralidade rígida nos costumes dos bolsonaristas de raiz, que estão mais perto dos pobres. Paulo Guedes, por sua vez, é o lacaio dos ricos, que fica com um quinhão destinado a todos aqueles que sujam a mão de sangue para aumentar a riqueza dos já poderosos desse país. Os primeiros meses de Bolsonaro mostram que a convivência desses aliados de ocasião não é fácil. A elite não quer o barulho, a baixaria de Bolsonaro e sua claque, que só prejudica o negócio. Também a classe média tradicional se envergonha crescentemente do capitão pateta. Ao mesmo tempo, sem barulho nem baixaria, Bolsonaro não existe. Bolsonaro é a baixaria. Sérgio Moro, tão logo superficial e narcisístico como a classe que representa, é queimado em fogo brando, já que o Estado policial que almeja para matar pobres e controlar seletivamente a política em favor dos interesses corporativos do aparelho jurídico policial do Estado não interessa de verdade nem a elite, nem a seus políticos. Sem a mídia a blindá-lo, Sérgio Moro é um fantoche patético em busca de uma voz. O resumo da ópera. O resumo da ópera mostra a dificuldade de se dominar uma sociedade marginalizando, ainda que em graus variáveis, cerca de 80% dela. Bolsonaro e sua penetração na banda podre das classes populares foi útil para vencer o PT, mas é tão grotesco, asqueroso e primitivo que governar com ele é literalmente impossível. A idiotice dele e de sua claque no governo é literal no sentido da patologia. Que termo define? Eles vivem em um mundo à parte, comandado pelo anti-intelectualismo militante, o que não envolve apenas uma percepção distorcida do mundo. O idiota é também levado a agir segundo pulsões e afetos que não respeitam o controle da realidade externa. Um idiota de verdade no comando da nação é um preço muito além, até para uma elite e uma classe média sem compromisso com a população, nem com a sociedade,
como um todo. Esse é o dilema do idiota Jair Bolsonaro no poder. É isso aí. Sociólogo, escritor, grande... como é que é o nome? Esqueci o nome dele. O nome dele é o Gessé de Souza. Bem, gente, por hoje é só. Amanhã tamo junto aí. Live, eu não tenho esse público. Mas vamos escrever aí, vamos fazer dê as suas opiniões aí, o que vocês acharam. Amanhã eu tô de volta. Papai do céu, agradeço a vocês. Que, como eu peço, compartilhem esse vídeo, para mim é muito bom, que vai crescer. Se inscrevam também, que não paga nada, falou? E se der para fazer isso, eu agradeço a vocês. E tenham uma boa tarde para vocês aí. E amanhã tamo junto aí. Falou, gente? Um abração aí, que Papai do Céu abençoe a família de vocês.